Bom, videoaula sobre a integração dos contratos, que são os recebimentos recorrentes, né? Tem um fixo ou não. Esses contratos podem ser baseados apenas em acertos de lançamentos avulsos. Por exemplo, o valor fixo do contrato é 0. E toda vez que você prestar um serviço para aquele cliente, você vai somando em adicionais, adicionais, adicionais e chega a um fechamento mensal. Então, todo mês, no dia tal, acerta. O sistema gerencia tudo isso, quando você tem que cobrar, que fica a cor de rosinha, para quem já usa o contrato sabe. Esses aqui já estão cobrados, né? Esse aqui está no momento de faturar, esse tipo de coisa. Então, contratos são recebimentos recorrentes. Pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, né? Planos de hospedagem que você recebe uma vez por ano, qualquer tipo de coisa. Você estipula aqui o período aí, tá? E a ordem de serviço. Então, essa videoaula é sobre esta integração. Qual é o caso? No momento de abrir uma nova ordem de serviço, você pode associar, vincular, documentar, informar sobre qual objeto de qual contrato daquele cliente deve ser feito o serviço, tá? Então, obviamente, o primeiro passo é criar o contrato, em novo contrato, ele aparece aqui, não é? Então, olha, um contrato pode ser um recebimento de aluguel, um contrato de socorro mecânico, um contrato de manutenção de rede de computadores, empilhadeiras, tanto faz, um contrato de aqui nesse caso veterinário, um contrato de advogado, né? Um escritório de advocacia que cobre aí um valor X para dar um atendimento jurídico aí para uma empresa. Então, tem um dia fixo de pagamento e vai se atendendo ali, tá? Então, existe o contrato, esse é o primeiro passo. Uma vez cadastrado aqui o dia do acerto, o valor fixo do cliente, vai se cadastrar os objetos que estão cobertos por este contrato. Então, lembrando, embora a palavra seja objeto, não necessariamente precisa ser algo físico. Nesse nosso exemplo aqui, desse contrato, tá? Pelo que os objetos referentes a uma rede de informática, né? Então, um notebook, uma impressora, e aqui você vai relacionando aí quantos objetos foi acordado que está sob a cobertura do contrato. Daí aquela empresa recebe compra, adquire um equipamento a mais. Se não está na relação, precisa incluir, porque isso deveria, pelo menos na prática, gerar um incremento no preço do contrato, né? Eu tenho um contrato com você para tomar conta de 5 empilhadeiras. Se você comprou uma cesta de empilhadeiras, vamos rever o nosso contrato, provavelmente vai mudar aí o valor da mensalidade fixa. Mas, então, retomando um pouco, o objetivo da videoaula é a integração entre ordens de serviço e objeto coberto pelos contratos, tá? É necessário existir o contrato, o cadastro do objeto, que não precisa ser algo físico, pode ser, por exemplo, um aluguel, né? Pode ser a prestação de serviço, de jardinagem, piscina. Olha, você paga R$ 400 por mês fixo e o rapaz passa toda a quarta e cuida lá da sua piscina. Então não existe aí um objeto físico, mas uma prestação de serviço. Assim como o advogado que cobra um valor mensal para estar à disposição para problemas jurídicos da empresa, né? Então, para relacionar um objeto é bem simples. Vamos incluir mais um aqui, ó. É só identificar ele. Essa identificação aqui, nós sugerimos que você, para equipamentos, coloque o número de série, porque pode, sob cobertura de um mesmo contrato, ter vários equipamentos iguais, muito semelhantes, que varia apenas o número de série. Uma empresa pode ter
10 notebooks que compraram junto, mesma marca, modelo, tudo, mas a identificação de cada um é o seu número de série, tá? Então vamos até copiar aqui Note Acer do mesmo modelo, ó. Note Acer AC. Tá. Então aqui é tudo sugestão. Quem já usa o contrato, nós não vamos nos ater a cada módulo aqui em particular, né? Essa aula é sobre a integração. Mas esses nomes, ó, identificador A, B e C, você sabe, ou você já tem aqui um primeiro informação, se tiver dúvida, entre em contato com o suporte, você que dá o nome para esses campos. Porque como cada tipo de objeto tem características diferentes, nós deixamos aqui por sua conta. Então, se você está prestando serviço em empilhadeiras, então você pode chamar esses campos aqui, por exemplo, de marca, modelo. Se é carro, você pode pôr placa, ano de fabricação. Então, esses 3 nomes de campos você que dá lá no admin, tá? É uma personalização. Aqui eu não vou me ater muito com detalhes, mas você entendeu. Responsável por esse notebook é o seu André, do setor acabamento, e a última vez que você teve um problema disso, a sua sugestão aqui, sei lá, trocar o teclado, aumentar a memória, fica a seu critério técnico. Então, preenchendo isso aqui, nós incluímos mais um item ali na nossa lista de itens cobertos por este contrato, tá? Aqui você relaciona tudo o que a sua empresa acertou por esse preço fixo e vai ter um gerenciamento completo e muito simples. Aí vamos passar agora para a parte de ordem de serviço. Lembrando que existem videoaulas sobre o módulo contratos e o suporte também está à sua disposição se tiver dúvida nesse módulo, né? Serviço, ordem de serviço. Então, digamos que nós vamos abrir uma nova ordem de serviço. Teve um chamado de um cliente seu de contrato, né? Então, tem 2 tipos de ordem de serviço. Mais uma vez aqui, lembrando que nós não vamos falar nessa videoaula sobre o módulo serviço, mas existem videoaulas sobre ele e o suporte também, né? Vamos fazer um caso de cada aqui. Uma OS completa, que, pincelando rapidamente, é mais para um equipamento específico, né? Para quem conserta celulares, aparelho de som, qualquer tipo de equipamento, empilhadeiras mesmo, aí, qualquer coisa que você conserte. Então, é específico para um equipamento. Se um cliente chegar aí na sua loja, colocar em cima do balcão 2 celulares, por exemplo, cada um é uma OS completa separada. Vai fazer a OS completa de um aparelho, a OS completa de outro aparelho, um serviço vai ter um histórico, outro serviço vai ter outro histórico, tá? E essa OS simplificada é mais para serviços genéricos, que não envolvam um equipamento em particular, com seu número de série, toda aquela sua identificação, né? Por exemplo, pintura de fachada, manutenção de veículos, manutenção de rede, de computadores, você cria site, você é um advogado, você é um arquiteto, então faz um serviço assim. Aqui você descreve o que você está fazendo, urbanização da rua tal, projeto do novo escritório da firma tal. Então, essa seria uma OS simplificada. Mas, voltando a falar sobre esse módulo, tem a sua videoaula específica, tá? Vamos fazer uma de cada. Começamos aqui pela completa. Lembrando que a completa é para um equipamento em particular, né? Se eu quiser já escolher o equipamento coberto pelo contrato, o sistema vai falar: poxa, eu não sei de quem você está falando, né? Vamos até tentar, ó. Vamos dizer que essa modalidade dessa ordem de serviço vai ser contrato. O sistema vai procurar contratos desse cliente, só que você ainda não informou em cliente, então ele solicita aqui, ó, por favor, me diga de qual cliente estamos falando, né? Então, vamos começar por aí. Pegamos uma cliente que tem contrato. Esse alerta que abre, vamos fazer um parêntese aqui. Limite de crédito atingido. São 2 mensagens diferentes, distintas aqui, tá? Essa primeira
diz que você estipulou um limite de crédito para esse cliente, 2.000, 3.000, 5.000, e ele já está devendo mais do que você estipulou como limite de crédito dele. Então, o total do que ele tem para te pagar em aberto nesse momento supera o limite que você estipulou na ficha dele, tá? Ela pode aparecer ou não, pode aparecer só uma das duas, as duas junto, nenhuma delas. Então, essa primeira quer dizer isso. Você estipulou um limite para o cliente e ele já está devendo mais do que aquilo. Esta segunda aqui é um outro caso, é se existe ou não atraso desse cliente. Então, se entre tudo que o cliente tem para te pagar, algum dos boletos, algum dos pagamentos está atrasado há mais de 7 dias, vem esta informação. Então, se você já forneceu para ele mais do que o limite que você especificou, mas está tudo em dia, essa aqui não aparece, tá? Aparece só essa aqui, ó, já passou o limite. Se ele estiver dentro do limite, você tem um limite de 5.000 reais para ele, ele só fez um servicinho de 200 reais e ainda não pagou, já está atrasado, então apareceria só esta. Nesse caso apareceu as duas. Além de estourar o limite, ainda tem boletos que já estão atrasados há mais de 7 dias. Então, aparecendo essas alertas aqui sobre a situação financeira do cliente, é só fechar, né? Voltamos aqui para a parte de baixo, escolhemos o cliente, daí aquela coisa de escolher técnico que vai fazer, preço, serviço, tudo mais, que nós não vamos nos deter nesta videoaula. A videoaula é para escolher o objeto do contrato, tá? Então, vamos voltar aqui, como isso aqui faz a pesquisa quando se altera, vamos voltar aqui, ó, para contrato. Desta vez, o sistema já sabe qual é o cliente, então ele vai procurar contratos deste cliente. Eu digo contratos no plural, porque às vezes com o mesmo cliente você pode ter mais de um contrato. Olha, eu tenho um contrato que eu cuido das suas empilhadeiras, eu tenho um contrato que eu cuido da sua rede de informática, eu tenho um contrato que eu forneço material de copa, cozinha, descartáveis, café, esse tipo de coisa, e cuido das máquinas. Com você ainda eu tenho um outro contrato que cuido das suas impressões, forneço as impressoras, incomodato e tudo mais. Então, como cada um tem um valor fixo separado, um dia de acerto separado, cada um é um contrato. Então, com o mesmo cliente, você pode ter vários contratos e o sistema aqui relaciona os objetos de todos eles. Estamos falando do cliente tal, tudo que você tem coberto com ele é isso. Aonde que vai ser essa ordem de serviço? Ah, vai ser nesse note aqui, por exemplo. Tá? Esse note, então, clicou lá. Quando você selecionou na lista, o sistema já pegou qual é o equipamento e qual é o número de série do equipamento, tá? Aí, como eu falei, você dá continuidade aqui, qual é o defeito, o que foi deixado junto com o equipamento, né, deixado ou retirado, no caso de você que ir buscar no seu cliente. Então, eu também trouxe a fonte, o manual de instruções, a bateria e tudo mais, alguma observação do técnico aqui. Então, isso, vamos até escrever aqui, ó, o defeito é tal, só para ver como fica na próxima tela, né? Então, a bateria, fonte e cabo USB. Pronto. E observação. O problema apareceu depois de uma queda. Pronto, só detalhe aí, né? Lembrando que, bom, vamos colocar aqui, vai dar um resto de preenchimento aqui. Situação aberta. Isso aqui vai ficar pronto dia 10/10/2014. A sua previsão de que vai ficar pronto. A forma de pagamento que você vai fazer isso daí, você, né? E digamos que existe um valor ou não. Lembrando, se for um atendimento avulso, você já pode estipular um valor aqui ou deixar em branco, estipular depois de um orçamento. Se a cobertura é 100% pelo contrato, você não cobra adicionais, só se eventualmente uma peça, então o valor pode ser zero, não tem nenhum problema, tá? Clicando em salvar, é criado essa ordem completa. Então, aqui tem o número de série, o valor do serviço que você colocou, o defeito, bateria, tal e tal, e você pode ir incluindo peças. Vamos pegar qualquer uma aqui, colocar duas dessa aqui nessa ordem de serviço, então vai gerando
um custo referente às peças que foi utilizada, mesmo que a mão de obra seja zero. E se a mão de obra existir um valor, né? Por exemplo, o atendimento avulso, é só você incluir aqui também, tá bom? Então, temos essa ordem de serviço gerada, onde foi escolhido um objeto lá que está coberto por um dos nossos contratos desse cliente. Essa foi a ordem completa. Vamos fazer a mesma coisa para uma ordem simplificada agora, rapidamente. Lembrando que não vamos nos ater ao caso da ordem de serviço em si, do módulo serviço, né? Da mesma maneira, se eu quiser aqui os contratos, os objetos cobertos por contrato, vai me avisar para selecionar o cliente, então é necessário inicialmente selecionar um cliente, vem os alertas, está devendo, não está devendo, o limite de crédito que você já estipulou para esse cliente. Aí vem os outros campos da ordem de serviço, quando você vai cobrar pelo serviço, qual é o serviço que você vai fazer, blá, blá, blá. Algum comentário eventualmente, olha, utilizar aquele tipo de acabamento, ou esse tipo de coisa. Então, agora que nós já temos o cliente, podemos dizer que é uma ordem de serviço referente a um contrato. Aí, da mesma maneira que na ordem completa, o sistema vai trazer tudo que você tem coberto por contrato desse cliente. Vamos dizer que seja uma outra coisa aqui, ó, esse caminhão aqui, que eu também dou manutenção no caminhão. Então, quando eu selecionar aqui, já inclui aqui, olha, como um alvo, um objeto desse serviço. No caso da ordem simplificada, ela, diferentemente da ordem completa, ela permite que você tenha mais de um objeto coberto pela mesma ordem de serviço. Porque como o objetivo aqui como eu falei, é manutenção, olha, então passa lá na empresa tal e passa na sala 8 e vê o cabo da impressora da Juliana, depois desce no segundo andar e fala com o seu Pedro e vê isso, e fala, então o técnico vai em uma firma que você atende e já vê 2 ou 3 ou 4 assuntos. Então você pode escolher aqui mais de um objeto, ó. Além de dar uma olhadinha nesse caminhão Volvo, clico aqui, volta a relação, né? Vamos ver aqui, ó, contrato. Eu também vou dar uma olhada nesse outro carro. Então note que nós incluímos aqui 2 alvos dessa visita, tá? E eu posso incluir mais. Então clicando aqui, abre essa relação. Além de tudo isso, ainda vou dar uma olhadinha nessa impressora Xerox aqui. Inclui três objetos nesse contrato, tá? Aí aqui você pode especificar. Cabo da impressora novo. Levar, sei lá. Aqui é texto, né? Roda do caminhão. Blá, 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 blá. E ali no Scott você vai, sei lá, né? Trocar óleo. É um EcoSport, né? Tá? Bom, então aqui é o texto, o serviço que o seu técnico vai fazer. Algum comentário, ó, não esquece de levar isso, não esquece de levar aquilo, procurar o seu Pedro depois das 10 horas, entrar pela rua de trás, sei lá, blá, blá, blá. Então, fazemos aqui a nossa ordem de serviço, lembrando que, ó, concluir aqui também, só para a gente ver, para vocês verem aonde que sai lá. Da mesma maneira, se existir um valor avulso, coloca, se não existir, cobertura completa pelo contrato 0. E aqui você pode criar essa lista, você pode criar lá no admin, contrato, convênio, o nome que preferir dar, tá? E aqui embaixo e salvar. Então, criamos, né, essa nova ordem de serviço para atender aquele pessoal lá. Olha. Então, cliente tal, na rua tal, número tal, foi aberta no dia tal, nesse horário, a modalidade tal, a previsão é que fique pronto o dia tal, certo? Objetos do contrato. Caminhão Volvo, aqui escrever errado, ó. Base fictícia é isso aí. O EcoSport e a impressora laser. Então vou fazer isso, isso, isso. A observação é essa. Tá bom, gente? Então esta é a integração. Tudo isso que foi falado aqui, tirando os parênteses aí de uma ou outra dica de um módulo, quando você for criar uma nova ordem de serviço,
Selecionando um cliente, além das informações financeiras, você pode selecionar um objeto que está coberto pelo contrato que você tem com ele, tá? Então, escolhe aqui o objeto, já vou escolher logo dois aqui, ó, os dois notes vão para a manutenção, escreve o texto, trocar isso, trocar aquilo, verificar isso, limpeza naquilo, comentário para o seu técnico saber, e já está criado mais uma ordem de serviço, tá bom? Não colocamos ali quem vai fazer e tal, mas já dá para ter uma noção. Objeto do contrato, esses dois equipamentos cobertos pelo contrato, serviço a ser feito e tudo mais. Se precisar de ajuda, o suporte está à disposição, fale também com o seu revendedor.